Deus tem o jeito dele de trabalhar. E o mundo espiritual, ele é regido por leis. Deus criou leis. Então, se nós não acertarmos nessas leis, a gente errar essas leis, não cumprir, tem a consequência. Vem a consequência. O mundo espiritual, igual a Bíblia. Se eu não cumprir o que está escrito aí, Satanás ele tem total acesso à minha vida. E aí Deus espera porque a Bíblia diz que quando Moisés orava, no deserto Deus respondia, Deus fazia. Deus espera a gente pedir, espera a gente falar. Espera a gente orar, a gente buscar. Porque tem gente que não quer a ajuda de Deus. Tem gente que não quer buscar de Deus, fala, eu não quero. Isso daqui não é, Deus não vai resolver. Então ele espera o nosso coração ir até ele, buscar ele, pedir ajuda, e aí ele começa a dar o quê? O que você deve fazer. Ele não vai resolver o seu problema assim, pronto, tá resolvido. Uma mágica, não. Ele vai te dar o que você vai fazer, e através daquela obediência que você tiver, o problema vai ser resolvido. Ele vai te dar estratégia, e para ter estratégia e ouvir a voz de Deus, tem que estar ligado com Deus. Às vezes Deus está falando e a pessoa não está ouvindo. Ah, Deus não me deu estratégia, não falou comigo. Você pediu discernimento dessa situação? Às vezes a pessoa está orando errado. Senhor, me abençoa. Senhor, como que Deus vai abençoar se ainda tem aquela maldição para ser quebrada? Então, ela tem que saber orar e pedir, Senhor, me revela tudo que está em oculto e escondido. Começa a fazer essa oração para o Espírito Santo. Você vai ver coisa que você nem lembrava mais do passado que precisa ser quebrado. E ali Deus vai te dar discernimento de como agir e a sua vida vai dar assim uma alavancada, vai acelerar. Olha só. Acelerar. A Bíblia já diz que tem principado, que tem potestade, hoste do mal. A Bíblia diz em 1 Coríntios que as nossas armas não são carnais, mas espirituais em Deus para vencer o poder das trevas. Então, assim, às vezes nós precisamos de armas espirituais, que é o discernimento que você falou, que é a oração, que é o jejum. Está ali, às vezes, escrito de uma maneira que a pessoa não entende, porque a Bíblia é uma revelação. Nem todos vão entender. Deus revela para quem Ele quer. Não é para todos entenderem. Tá? Alguns vão ler e não vão entender. Aí, de tanta pessoa começar a ler, daqui a pouco ela começa a entender, porque o Espírito Santo começa a revelar. Então, o que acontece? Quando eu sei o que Jesus ensinou e eu coloco em prática, ele ensinou o jejum, ele ensinou a oração, ele ensinou a buscar, ele ia no monte buscar a Deus, e tem gente que anula isso, fala que não precisa, entende? Esse é o problema. Sim. O perigo disso aí é que primeiro o homem vai se achar autossuficiente, né? Nós não somos autossuficientes, a gente depende totalmente do nosso Deus. E o mundo espiritual, ele não respeita autoconhecimento. A pessoa pode sim se conhecer, a pessoa pode sim mudar a mentalidade, porque às vezes para prosperar, ela tem que ter uma mente próspera. Às vezes Deus quer prosperar a pessoa, ela tem uma mente escassa. Então a prosperidade não chega. Tem que ter uma mudança de mentalidade, tem que sim, mas tem que ter muito cuidado com esse nível de autoconhecimento. A gente não pode sair da palavra de Deus. Se saiu da palavra, aí é perigoso. Porque aí a gente não passa mais a depender do Senhor, e sim de nós mesmos. E isso não pode. Geralmente Não, é difícil alguém não ter libertação. Porque quem se compromete com a libertação, geralmente alcança a libertação. Mas o que as pessoas não entendem é, a libertação ela não acontece em uma oração. Eu vou entrar na mentoria, eu vou sair liberta. Não é assim. A libertação é algo complexo e a libertação é um processo que acontece. Então essa pessoa ela vai ter que querer muito ser liberta, muito. Porque após a oração de libertação, tudo piora. Essa pessoa começa a sentir mais opressão, porque os demônios que saíram começam a oprimir ela. Durante um mês eles vão lutar para voltar. E essa pessoa vai ter que o quê? Se encher do Espírito Santo, se encher da palavra. A casa não vai poder ficar vazia. Então, muitas das vezes a pessoa quer a libertação, consegue. E aí para. A pessoa vai e abaixa a frequência dela de busca e volta tudo de novo, só que até pior. E para a pessoa querer uma libertação completa, ela precisa se comprometer, precisa buscar. Tem libertação que dura 7 anos, 6 anos. Casos de esquizofrenia, casos de narcisismo, anos de renúncia.
de jejum, oração e busca sem parar. E a constância não é fácil manter num caso desse, porque é difícil. Ela não aceita que ela precisa de libertação. É isso que eu ia perguntar. Não. Entendi. Até esquizofrenia também, a pessoa não tem. Nesse caso, o demônio já roubou ali a consciência da pessoa. Ele já roubou, totalmente. Já enraizou. E tem legiões ali, e mais legiões. Porque tem as leis, tem as regras. E às vezes é consequência de alguém que fez algo errado lá no passado. Entende? São as leis. Quebrou a lei, o demônio tem acesso. E às vezes a misericórdia de Deus, na maioria das vezes, não deixa esse demônio matar essa pessoa. Ele é misericordioso, porque o que o demônio consegue fazer numa pessoa possessa com esquizofrenia, muitas das vezes Deus não deixa acontecer. Ele dá livramento ainda. Eu vejo pessoas buscando tudo aquilo que não edifica. Pessoas buscando aquilo que não era para buscar. E o que é para buscar, elas não buscam. No meio cristão que eu tô falando, tá? As pessoas não se posicionam. Aí, o que acontece? Fica em rede social, fica vendo coisa que não edifica o dia todo. E aquele lixo, aquelas informações desnecessárias, entra ali na pessoa e ela fica o quê? Ansiosa, triste, frustrada. Ela começa a buscar carro, ela começa a buscar casa, ela começa a buscar no filho, ela começa a buscar no dinheiro e ela não acha. Por quê? Ela só vai ter a paz que excede todo entendimento quando ela começar a buscar a presença do Senhor. Pode buscar na casa, pode buscar no carro, pode buscar no dinheiro. Se essa pessoa for milionária e não tiver a presença de Deus, ela vai ser ansiosa, ela vai ser depressiva, ela vai ter síndrome do pânico muitas das vezes. Então, é a busca pela felicidade em coisas materiais. Isso que tem acontecido. As pessoas estão tão aceleradas buscando dinheiro que elas não têm um tempo para parar para aproveitar o filho, aproveitar o esposo, aproveitar a família. E aí o tempo está correndo demais, ela não tem tempo para nada. É verdade. É um aceleramento, né? Em busca de coisas. É uma busca constante por coisas materiais que deixa as pessoas ansiosas. E o inimigo ri, porque o mais valioso é a alma. E as pessoas estão perdendo a alma. Eu tô aqui falando com você, eu tô ouvindo o demônio falar no meu ouvido. Cala a boca. Olha só. Tá arrependido, em nome de Jesus. Tem muita gente que não vai conseguir ouvir isso daqui e vai ter que voltar ao programa para assistir, porque é muito forte isso daqui, tá? Pessoas que estão buscando coisas, dinheiro, desesperadamente, não vai ter felicidade nisso. Não adianta. Eu já atendi pessoas que têm bilhões na conta. Essas pessoas são totalmente, não tinha a presença de Deus. Enquanto não buscou a presença de Deus, não teve alegria, não teve. Totalmente opressiva, totalmente depressiva, com opressão na mente, tristeza, sem saber por que veio no mundo. Olha, irmã, eu consigo comprar tudo que eu quero, tô frustrado. Eu falei, meu Deus, gente, como assim? Sabe? Então, enquanto o ser humano buscar coisas, e aí na hora que vê o filho tá com 20 anos de idade, não viu a criança andar, não viu a criança falar a primeira palavrinha, caiu o primeiro dentinho, coisas que o inimigo tá distorcendo os valores. O valor da família, o valor de passar um tempo, o que a gente mais pode dar de precioso para nossa família é o nosso tempo. E para Deus também. Então, o maior sacrifício que nós podemos fazer ao Senhor é dar o nosso tempo para Ele. Isso tem valor. A alma é o que mais tem valor. Tem muita gente perdendo a alma por causa de busca material. Televisão é um portal de acesso. Exato. Sim, teve programa crente que Deus mandou eu sair. Falou, não vai assistir, que não vai te edificar. Teve um programa crente que Deus mandou eu não assistir, que não iria me edificar. A gente já não vê tanto milagre. A gente já não vê tanto mover, tanta presença. Porque a busca diminuiu. A oração, tinha igrejinha que eu ia com a minha avó antigamente, e era 4 horas de oração. Os irmãos orando, de mão dada. Tinha o dia da oração, as irmãzinhas do coque lá. Meu Deus, sai de baixo.
Era assim. E oravam de madrugada e tinham várias experiências com Deus. Coisa de elas estarem orando e o copo estourar em cima da pia. Coisas assim sobrenaturais. E hoje a gente já não vê tanto. Cada 3 horas abre um portal onde tudo fica mais intenso. Então, qualquer horário que a gente orar, Deus vai ouvir, Deus vai fazer. Só que quando a gente ora estratégico, com horário, ontem eu tive um testemunho no meu celular. Uma moça que assistiu o podcast, ela estava com 31 semanas de gravidez. E aí a bolsa dela tá normal, só que ela começou a ter contração. E ela viu o espírito da morte. E Deus falou, repreende, ela repreendeu. E ela estava com uma infecção muito alta, tinha que fazer o parto dela. E ela começou a seguir os horários de oração, que ela lembrou do podcast. Começou a seguir os horários, começou a orar a noite toda, repreendeu o espírito da morte. Meia-noite, 3 horas da manhã, ela começou a orar por batalha espiritual, por libertação. Meio-dia ela orou por livramento da filhinha dela. E ali ela teve um testemunho que a bolsa dela não rompeu e ela parou de ter contração. A infecção sumiu, coisa que era impossível sem ela tomar medicamento. Sumiu, assim, no período de tempo da noite pro dia, e ela está normal. Ela está sob observação, mas graças a Deus o bebê não nasceu ainda. Então, assim, ela falou, Ana, eu vi o poder de orar nos horários proféticos, né? Meio-dia a gente ora, repreendendo a morte, porque meio-dia o espírito da morte passa. Então, no Salmo 91 a gente vê o espírito da morte que assola ao meio-dia, né? Deus, ele dá várias coisas na palavra que tem gente que não entende. Então, assim, tem 6 da tarde que a gente ora por gratidão, apresenta o altar da nossa casa, meia-noite ora por libertação de alguém que precisa de libertação, mas para manifestar demônio, para ter autoridade, é 3 da manhã. 3 da manhã a gente ora para manifestar demônio, para ganhar autoridade no mundo espiritual, e tem a troca de anjos ali 3 da manhã, porque eu já vi. Eu estou orando 3 da manhã, às vezes o Senhor abre minha visão, eu vejo saindo um anjo e entrando outro. Eles são extremamente organizados, assim como no reino das trevas, que imita o reino de Deus, também é organizado. Nessa hora há uma batalha no mundo espiritual, 3 da manhã, quando há a troca de anjos. Os demônios, eles tentam contra a nossa vida, eles tentam nos atacar ainda mais. Então o que acontece? Deus, ele desce essa hora, a presença de Deus desce e vai visitar cada um às 3 da manhã e ver o que você fez para ele no seu dia, o que você fez o dia todo. Ali ele recolhe tudo que você fez e abençoa você. Você ganha conforme foi o seu dia de busca. Então muita gente não recebe a bênção porque nessa hora está dormindo. Não fez nada para Deus o dia todo. 3 da manhã está dormindo. E pela misericórdia dele tem a troca de anjo, mas o inimigo não toca. Às vezes o inimigo consegue trazer um sono perturbador, a pessoa não consegue dormir bem, porque não busca. E os horários de oração são muito importantes. 9 da manhã, orar pela empresa. A minha empresa, ela não está indo bem. Orar por negócios, empresas. Então, tem ali as estratégias. Então tem também, cada horário, uma estratégia. Para um pedido específico. Isso. Entendi. Entendeu? Bem. E das mentorias você ensina as pessoas a fazerem. Entendi. Falando sobre fortalezas mentais, né? Que tipo de pensamentos se tornam tronos na nossa vida? Fortalezas mentais. Pensamentos que se tornam tronos. Se tornam tronos. Isso. Quando o nosso pensamento, ele não é mais regido pelo Espírito Santo, o que acontece? O demônio, ele tenta lançar soberba, ele tenta lançar arrogância. Às vezes a pessoa, ela tem muito dinheiro, ela começa a achar que o dinheiro dela compra tudo. Então ela começa a achar que o valor está no dinheiro. E o valor não está no que a gente tem. Esse pensamento dela é um exemplo. Ele vai virar um trono. O trono da idolatria ao dinheiro. Entende? Então a cabeça dela, a mente dela vai estar cativa. Quando essa pessoa, ela começa a ter muita imoralidade sexual, e aí o pensamento dela é contaminado, essa pessoa, ela vai ter um trono de imoralidade no pensamento dela. O pensamento dela vai estar cativo. Ela vai começar a ter o quê? Se ela se converter, aquele
aquela sujeira ali dentro da mente dela vai ter que ser limpa, ela vai ter que renunciar e vai ter que pedir para Deus arrancar tudo que ficou dentro da mente dela de contaminação. Porque senão ela vai começar a orar, ela vai começar a ter pensamentos ilícitos na hora da oração, e é onde o diabo atrapalha ela, não quer que ela ora, jejua e lança aquela imagem na mente dela na hora. Entende? Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre jejum, né? Qual é a maneira correta de você fazer o jejum para que ele seja estratégico, não seja só um momento de passar fome, né? Sim, o jejum ele tem que ser espiritual. Tem gente que pede coisas materiais no jejum e acontece. Não é uma troca, não é uma barganha. Só que eu já vi pela fé da pessoa Deus conceder aquele pedido ali. Só que o jejum correto é o quê? A pessoa ela vai pedir intimidade com o Espírito Santo, ela vai pedir autoridade, ela vai pedir unção, ela vai pedir algum dom. Então, o jejum espiritual que realmente funciona e que dá ali no mundo espiritual aquele avanço é esse, pedir coisas espirituais. Então, eu vou tirar um tempo para eu ficar sem comer nada e sem beber nada, que é o jejum total, ou sem comer nada, podendo beber água, podendo beber um golinho de café com pouco açúcar, um suco natural, um chá, que é o jejum parcial. Quando essa pessoa fica muito tempo no líquido, ela pode fazer o jejum parcial bebendo essas coisas assim. Mas o açúcar não é recomendado, porque ele aumenta o sofrimento na hora do jejum. Por que ele aumenta o sofrimento, né? Por causa dos compostos que ele tem, né? Ele aumenta o sofrimento na hora do jejum, o açúcar. Ele traz uma vontade de comer mais forte. Ah, entendi. Então não é muito bom, né? É. Como que você indica, assim, alguém que nunca fez jejum vai fazer pela primeira vez? Como que você orienta ela a fazer? Eu fazia uma vez na semana. Então, eu escolhia dia. Eu colocava assim, toda segunda eu vou estar de jejum. Tá. O que eu fazia? De 6 da manhã às 9h30, 10 horas da manhã no máximo, porque eu não aguentava passar disso. Então, eu tomava água de 6 até 9h30, 10 horas da manhã. E não comia nada. Eu falava, Senhor, eu estou fazendo jejum de teste. Se caso eu comer, me perdoa. Porque a pessoa come e ela para. Ela não deve parar. Pedir perdão para Deus e continuar. Se alguém te irritar no jejum, não pare. Peça perdão para Deus e continua. Porque a estratégia do inimigo é te paralisar. Se você parar toda vez que você errar, você nunca vai conseguir romper. Por isso que muita gente não rompe. Importante isso aí. Muito. Eu já fiz jejum e parei. Não é... Entendi. Olha só, tá vendo? É quando o inimigo usa pessoas para te irritar. Olha. E aí que geralmente começa a ter sonhos com perseguição. E quando o marido faz jejum e a esposa irrita? Como que faz? Quando o inimigo usa o próprio. Aí coloca a esposa dentro do jejum. Coloca assim, Senhor, blinda a mente da minha esposa, do meu esposo, Tá. através desse jejum. Pede uma blindagem para ela, toda vez que for jejuar. Porque os que mais vão ser usados para nos irritar é quem está próximo de nós. Aí teve uma moça numa live minha esses dias que perguntou assim, irmã Ana, se você ficar irritada no jejum, você para o jejum? Eu falei, irmã, se eu parar o jejum cada vez que eu me irrito, que eu zango com uma criança, eu não vou jejuar nunca. Porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho um marido dentro de casa 24 horas comigo. Eu tenho 2 cachorros. Então, assim... Às vezes a pessoa trabalha tem um emprego que é estressante, né? Sim. E o inimigo vai usar quem está próximo. Eu tive uma experiência que eu estava no jejum de 40 dias. O meu filho não sabia. Quando eu cheguei no dia 38, ele me irritou tanto que eu peguei o chinelo e dei uma nele. E aí, a hora que eu dei uma chinelada nele, sabe o que ele fez? Ele olhou para mim e falou assim... Mas você não estava de jejum? Pode parar seu jejum. Pode parar seu jejum. Eu falei, capiroto, é você, né? Eu falei, agora eu vou dar mais 3. Mas... Não é? Isso aí. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu falei assim, gente, como que ele sabia? Ele não sabia que eu estava de jejum. Eu falei, então, eu vou terminar o meu jejum de 40 dias... E eu sei que você vai cair por terra. Eu não parei. Eu ajoelhei e pedi perdão para Deus, porque eu me irritei com a criança. Gente, acontece, é normal. Acontece, tá?
É o que mais acontece. Eu saía de jejum, lá no meu trabalho dava tudo errado. Todo mundo tentando me irritar. Eu falei, Senhor, eu não pedi sabedoria no jejum, pelo amor de Deus. Para de trazer problema para eu resolver. Porque era tanto problema que a gente pensa em desistir. Mas o segredo é o quê? Tiago 4,7. Submetei-vos a Deus e resistir ao diabo que ele vai fugir. Eu catei o meu filho, sentei ele, orei, falei em nome de Jesus, Senhor, toda resistência na mente, todo ataque. E comecei a guerrear. E aí finalizei os 40 dias. Foi quando meu ministério começou a ser ativado. Após isso, meu ministério foi ativado. Então, assim, é muito sério. A gente ri tudo porque, assim, as pessoas são usadas. As situações ocorrem dentro do nosso lar, são né? usadas. São. E você acha prudente avisar o cônjuge? Você, eu vou jejuar esse dia aqui. Não? Não é necessário, não. Não? O demônio já sabe, já. Não precisa nem avisar, o demônio já vai saber, já que você está de jejum. O mundo espiritual já começa a se movimentar e aí ele já vê que você entrou em jejum. Quando a gente entra em jejum, uma luz se acende, o fogo do Espírito Santo se acende dentro de nós. Eu já tive experiência de estar na mentoria de jejum, o demônio não olha para mim e ele fala, tem uma luz em você que eu não consigo te olhar. Quando eu estou em jejum, isso acontece. Missionária, o que você aconselha às pessoas antes de fazer o jejum ali no ambiente da casa dela, assim, o que ela precisa mudar, o que ela precisa melhorar ali, né, antes de começar um propósito? Sim. Colocar a casa em ordem? Sim. Antes de Deus prosperar alguém, primeira coisa que ele vai fazer, orientar a pessoa como que ela vai prosperar. Então, se essa pessoa, ela guarda coisas velhas, coisas antigas, lixos dentro de casa, tá? Essa pessoa, ela vive num ambiente de escassez, onde tem gente que pega até coisa usada na rua, no lixo e leva para dentro de casa. Eu lembro que o meu pastor falava, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essa palavra entrou em mim. Por quê? Para Deus nos prosperar, a nossa casa não deve estar com nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Primeiro, essa pessoa tem que arrumar a casa dela. Essa pessoa tem que colocar a casa dela em ordem como? Jogando coisas velhas fora. Coisas velhas, quebradas, lixos, fazer uma limpeza ali, total na casa. Para preparar essa casa para receber a bênção do Senhor. Então, essa pessoa vai jejuar, vai orar, vai pedir para Deus mandar os anjos dele. Mas se essa casa, não estou falando de pobreza, porque tem muita casa simples, eu já morei em casa simples, de chão de terra, mas tudo limpinho, organizadinho, entende? Tem casa que as pessoas têm um espírito de escassez, um espírito de sujeira, que acumulam sujeira na casa, porque esse demônio não deixa essa pessoa limpar a casa. Então, essa pessoa ela vai ficar com a vida presa, paralisada, porque esse demônio não deixa ela limpar, ela não tem ânimo para levantar e limpar a casa. Ou às vezes essa pessoa vai trazer lixo para dentro de casa, comida velha na geladeira, tá? Comida velha, fica 3 dias comida na geladeira, essa pessoa quer comer, não quer jogar fora. É um espírito de escassez que tem dentro dessa casa. E essa pessoa precisa se levantar em quê? Em consertar esse lar primeiro, para depois começar a jejuar e colocar tudo no seu devido lugar. Porque o lar acaba sendo uma representação daquilo que do nosso interior, né? Sim. Se dentro dessa pessoa tá todo quebrado, tá todo... Tem gente que enche a paciência com isso, mas vamos lá. Quando você vai fazer uma prova de redação, qualquer lugar que você for entrar, o que eles pedem para você? Eles vão analisar o quê? Ou você vai fazer uma entrevista de emprego, eles pedem uma redação para você. Por quê? A sua escrita e a forma com que você escreve e as suas ideias, como você organiza os pensamentos, ele vai conseguir, a pessoa que está entrevistando, ela vai conseguir identificar como que é a sua mente, a forma que você pensa, na forma que você escreve. Sim. Então, a sua mente, né? O que está aqui dentro, se ela está organizada, está bem bonitinho, está bem... Você vai conseguir organizar suas ideias, você vai conseguir escrever com uma letra bonita. Agora, se a sua mente está bagunçada... Sim, até na entrevista de emprego. Como que você age, o que você fala, né? Então, a sua mente, ela sempre vai exteriorizar
no físico. Sim. Como que tá aqui dentro. Existe forma de você saber como que tá aqui. Sim. Um exemplo disso é o teste, como é que é? Psicotécnico, quando tira a carta? Psicotécnico. Pra que aquilo? Pra entender como que tá a sua mente, se você tá com a mente tudo em ordem. Então, o ambiente, ele revela o que tá no nosso coração. Se tem teia de aranha na parede, você tá entendendo? E tem gente que às vezes tem teia de aranha aqui, ó. É verdade. Traz coisas velhas mesmo pra dentro de casa. Não sabe o peso espiritual que tem. Porque objetos consagrados é um perigo. Às vezes essa pessoa pega algo, por exemplo, no lixo. Eu achei, tá novinho, levei pra dentro de casa. Não sabe o que aquele objeto ali passou. Porque tudo que nós temos, até objeto, tem ali, no espiritual do objeto, tem uma herança espiritual, né? A capa de Elias, ela tinha unção de Elias. Então, a nossa roupa, todos os objetos nossos têm uma herança espiritual. Tem gente que não entende isso. Antes de eu doar uma roupa, eu faço uma oração, cancelando a minha identidade espiritual naquela roupa. Porque antes, por exemplo, eu ganhei uma roupa para o meu filho. Eu já vi uma moça que ganhou uma roupa para o filho dela, e o filho dela começou a ter crise convulsiva igual do filho da outra que deu. Porque a herança espiritual de enfermidade passou através da roupa para o filho dela. Entende? Isso é muito sério. Então, assim, tem muito cuidado até para comprar em bazares. A pessoa pode comprar? Pode comprar. Mas tem que cancelar a identidade espiritual daquela roupa, daquele objeto. Tá? E também a questão de você dar também. Isso não pode dar para qualquer pessoa, porque se a pessoa estiver mal intencionada, pegar uma roupa ali e levar em alguns lugares para consagrar a demônios, você vai ser atingido através da sua identidade que está naquela roupa. Por que que às vezes no terreiro as pessoas levam roupas, levam cabelo, porque tem identidade, tem a identidade espiritual e consegue acessar a pessoa. Meu Deus, a gente já viu inúmeros testemunhos aqui. Quem acompanha o Crente Podcast sabe. Nós já vimos muitos testemunhos acerca desse assunto aí. De pessoas que foram afetadas, emprestou para alguém, fizeram uma obra ali, desgraçou com a vida da pessoa. Sim, acaba com a vida da pessoa. Isso acontece, eu creio que eu já ouvi. Isso só pega se tiver ilegalidade. É importante, Também. Importante destacar, né? Quem tá certo com Deus, quem tá ali firme com Deus, em obediência, pode pegar roupa, cabelo, até sangue, que não vai acontecer nada. Muitas das vezes a pessoa... Sabe por que ela é atingida por obra de feitiçaria? Porque ela acredita que aquilo vai pegar nela. Então, fulano fez isso para mim, ciclano fez aquilo para mim. Ela acreditou. E aí o demônio consegue acesso. Se tiver legalidade, vai entrar, né? Se não tiver, muito bem. Vamos lá. Cativeiros financeiros. Tem muitas pessoas que estão nessa situação, né? A vida financeira travada. E por que geralmente isso acontece? Esse tema é muito importante e muita gente não sabe o que intervém na área financeira. A área financeira, ela tem os princípios que tem pessoas que não imaginam como funciona. Então, eu vou falar aqui algumas coisas que travam a área financeira e criam cativeiros financeiros, tá? A primeira coisa é aquele jogo de aposta, tigrinho. Aquilo trava a área financeira. Crentes que jogam jogo do tigrinho, jogo de aposta, eu falo isso com todo temor, trava a área financeira, aquilo é engano, tá? Pessoas que pegam dinheiro emprestado com a agiota, trava a área financeira. Pessoas que participam de rifa, não dentro da igreja para ajudar a igreja, mas por vício, porque quer ganhar. Eu quero ganhar o carro, vou participar todo mês. Trava a área financeira. Participa de alguma pirâmide. Vamos fazer sorteio. Todo mês a gente coloca nome e essa pessoa vai ser sorteada É uma pirâmide. Isso também dá legalidade. Coisas que dão legalidade na área financeira que muita gente não sabe é a área sexual. Tá? Porque o mundo espiritual, o dinheiro no mundo espiritual, ele tem preço de sangue. A gente trabalha e nós damos o nosso sangue e suor. Tem isso, né? Então, uma pessoa para fazer, às vezes, uma obra de feitiçaria, ela oferece o quê? Dinheiro. Porque o dinheiro vale sangue. E as entidades querem sangue, tá? O que acontece?
Se eu emprestar o dinheiro para alguém, essa pessoa fizer algo de errado com o meu dinheiro que eu emprestei, ele vai voltar para mim, ele ainda é meu. Feriu a minha área financeira. Se ela fizer algo errado, por exemplo, emprestei para ela, ela comprou um cigarro. A minha área financeira já vai travar. Se eu der, aí já é dela. Se Deus falar, pode dar. Sim. Aí já é dela, não vai ferir nada em mim, porque passou a responsabilidade para ela. Tá. Se houve na minha família adultério, fornicação, prostituição, pornografia, coisas imorais, o sexo, ele tem ali um rompimento